Fala galera do GLA, eu sou o Lucian Fialho, CTO da Métricas Boys e hoje vim falar com vocês sobre plano de mensuração e quais são os limites do Google Analytics 4. O primeiro passo é a gente entender o que é um plano de mensuração. Esse plano é onde a gente vai definir quais são as informações que dentro da jornada do usuário a gente vai medir a interação desses usuários dentro dessa jornada. E aí a gente tem um passo a passo que compõe 4 etapas, que é, primeiro passo, definir a macroconversão. E aí o que é isso dentro do negócio? É a gente definir qual é o objetivo principal daquele site, daquele app, daquela página. Então a gente está definindo ali, nesse caso, qual é o objetivo principal. Segundo passo é a gente definir a nossa microconversão. A microconversão é qualquer conversão que antecede a macroconversão. Então vou tentar exemplificar aqui para vocês pensando no e-commerce, por exemplo. Então a gente tem lá a etapa sendo a macroconversão de um e-commerce, o usuário comprar um produto ou comprar mais de um produto. Dentro das microconversões, nesse caso, são as conversões que antecedem a macroconversão. Por exemplo, adicionar o produto no carrinho, calcular o frete, visualizar a página de produto, remover item do carrinho. Todas essas são interações que antecedem a macroconversão e que vai te ajudar a entender muito mais sobre a jornada do usuário. Costumo dizer que essa inclusive, é a melhor forma da gente poder entender aonde nossos usuários estão mais dropando dentro desse cenário. E aí o GA4 traz uma atualização junto com ele, que é você poder explorar essas interações dentro de um funil. Então você poderia, por exemplo, dentro de um funil de e-commerce, olha que maravilhoso, o usuário ele acessou a página de produto, adicionou o produto no carrinho, foi até o carrinho, iniciou o checkout, adicionou o método de pagamento. Percebe? Cada uma dessas etapas são interações que eu posso medir para poder criar esse funil de exploração. E aí o que eu posso utilizar e me fazer tirar vantagem disso? É que eu posso analisar, por exemplo, qual é a etapa que o usuário mais dropa, criar um segmento dentro do Google Analytics 4 e analisar os meus usuários a partir desse segmento. Então essa é uma boa prática de você utilizar, principalmente falando dessas macro e micro conversões, beleza? Terceiro, é a gente definir o que a gente chama de nanoconversão. Uma nanoconversão é um evento que não demonstra intenção direta de compra. Então, por exemplo, o usuário dar um scroll, clicar num menu, clicar num banner dentro do seu site, não necessariamente o usuário está na fase de iniciar o processo de compra. Ele pode estar numa fase exploratória. Esses eventos, eles são medidos através do Google Tag Manager, assim como as macro e micro conversões. Porém, a gente dá um peso diferente a eles, justamente para que esse plano de mensuração sirva como uma documentação para a gente. E aí a gente consegue definir e ter mapeado e alinhado com todo o time que está utilizando esses dados, dizendo que cada um dos eventos se refere para você poder ter um entendimento da jornada do usuário como um todo, beleza? O quarto passo é você mapear as tags de terceiros. Eu costumo dizer que a gente mapear essa tag de terceiro, a gente pode responder isso com 3 perguntas, que são os quais. Quais são as tags que vão ser implementadas, quais são as interações de cada tag e quais são as informações personalizadas de cada uma das interações. Peraí, vou contextualizar aqui pegando esse exemplo do e-commerce principalmente. Então vamos lá, dentro da minha jornada, vamos pensar que eu quero implementar o pixel do Facebook, por exemplo. Dentro desse pixel do Facebook, pouca gente sabe, mas você pode medir eventos isolados, não só a compra e o carregamento da página. Então eu vou mapear, por exemplo, a tag do pixel do Facebook, que vai ser a minha tag, vai responder no primeiro qual. Beleza? Qual a tag que vai ser instalada? Pixel do Facebook. Quais são as interações? Dentro de uma jornada de e-commerce, eu quero medir, por exemplo, adicionar o produto no carrinho, o início do checkout, adicionar a informação de pagamento. E cada uma dessas é uma interação que está alinhada dentro da tag do Facebook. Então a gente está criando uma lista alinhada aqui dentro. Então beleza. E aí agora eu preciso entender quais são as informações personalizadas dentro de cada uma dessas interações. Então no evento Add to Cart, o que eu posso adicionar de informação para o pixel do Facebook consumir e me trazer uma qualidade melhor desses dados? Eu posso dizer qual é o nome do produto que foi adicionado, eu posso dizer qual foi a quantidade do produto que foi adicionado. Tudo isso a gente consegue utilizar para poder, não só no seu Google Analytics, mas nas ferramentas como o Facebook Ads, analisar e ter uma qualidade maior, uma granularidade maior para você poder ver, então peraí, os usuários que adicionaram um carrinho, o produto mais adicionado no carrinho é a camisa preta da Métricas Boys, que inclusive você pode comprar. Então, assim, isso é algo que você deve utilizar porque te dá uma noção de jornada e aí você tem esses 3 quais, vou só recapitular, que é qual é a tag que vai ser instalada, quais são as interações de cada uma dessas tags e quais são as informações personalizadas. Respondendo isso e somando com a parte de você mapear macro, micro e nano conversão, a gente está quase encaminhando para esse processo de você conseguir ter a jornada inteira do usuário mapeada pelo teu time. E é muito importante que você sente com o teu time
principalmente para você poder entender o que de fato está sendo coletado e está sendo utilizado como tomada de decisão. Acontece muito na Métricas Boys, a gente tem uma consultoria e a gente pega muito cliente que acaba tendo mais dados coletados do que de fato utilizam. Isso já acaba gerando uma sujeira para o Google Analytics, por exemplo. E puxando esse gancho maravilhoso, o Google Analytics 4 ele tem algumas limitações diferentes do Universal Analytics, que era a versão do GA3. Então, o Google Analytics 4 ele vem com as limitações de quantidade de event names. Então, vamos raciocinar aqui. Adicionar o produto no carrinho é um event name. Adicionar o método de pagamento é um event name. Então, se eu, de alguma maneira, configurar esses eventos de maneira incorreta, como tem uma máxima no mercado que fala muito sobre traquear tudo. Então eu vou criar aqui um evento que vai disparar toda vez que o usuário clicar em qualquer elemento da página. Pensa que você tem um evento que vai disparar no header e no footer. Cada um desses é um evento que vai ser computado lá dentro e que vai ter event names diferentes, porque ele tem textos diferentes na hora de mensurar. Então assim, poxa, eu tenho Facebook com maiúsculo, Facebook com minúsculo, isso vai ser um event name. Por exemplo, pensando no usuário que vai clicar no menu, no item Facebook. Então a gente vai ter uma inserção de dados a mais do que a gente deveria. Então você ter o entendimento dessa jornada e o plano de mensuração serve para você não esbarrar nesses limites. Segundo limite, a gente tem um limite de propriedades por evento. A gente pode mandar 25 propriedades por evento. E aí ali dentro a gente pode pensar aqui, então quando eu vou adicionar um produto no carrinho, eu só posso passar 20 parâmetros alinhados a ele, dizendo qual o nome do produto, qual o tamanho do produto, qual o SKU do produto e por aí vai. Então, eu só posso passar até 25. E a mesma coisa para a propriedade do usuário. Existe uma prática que é muito importante também, que é você, por exemplo, conseguir entender qual é aquele usuário que está dentro do seu site depois dele ter logado no seu site. Então a gente pode passar uma propriedade, por exemplo, chamada User ID. E aí vai percebendo e vai conectando o que eu estou falando aqui. Essa propriedade User ID, se ela for implementada, dentro dos quais, na tag de Page View ou na tag de configuração do Google Analytics 4, você está dizendo lá, ó, nessa tag eu preciso passar o User ID. Então é como se o trabalho fosse se complementando de acordo com o que você fosse respondendo essas perguntas, belezinha? E aí, as limitações que a gente tem a mais são limitações de exportação de alguns dados desse para o BigQuery ou até para outras ferramentas. Então, nesse caso, a gente tem que entender que o GA, ele traz um paradigma totalmente diferente, o GA4 traz um paradigma totalmente diferente em relação ao que a gente tinha dentro do Universal Analytics. Primeiro, porque a gente não tem a quantidade de relatórios que a gente tinha, a gente passa a ter que explorar muito mais o dado. Então, você não consegue sentar na ferramenta e analisar aquilo como se fosse um dashboard. Não, você vai ter que sentar lá e a partir de uma hipótese, a partir de uma dúvida, você vai comprovar isso com o relatório Explorar. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser aprender mais conteúdos como esse, a gente tem o nosso conteúdo gratuito, mas também tem o Prime. Métricas Boys Prime, vai estar o link na descrição aí, se Deus quiser. E aí você pode clicar e assinar lá para você poder ter mais conteúdos como esse. Se não, pode me acompanhar nas redes sociais, tanto na minha quanto da Métricas Boys, que a gente também gera bastante conteúdo. O link do vídeo do Gustavo, que ele falou sobre 5 dicas dentro do Google Analytics 4, vai estar aqui na descrição ou no card. Caso você queira assistir, só você clicar lá e assistir. E outra coisa que também vai estar aqui embaixo é o link do GLA. Se você quiser aprender conteúdos voltados para a área de growth, GLA vai te ajudar com certeza, belezinha? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo e tchau!